Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai na direção aqui de mais um conteúdo na nossa disciplina, inclusive incrementando ela com algumas sessões extras que não estavam previstas inicialmente na nossa matriz, só que são aulas que eu já dei em semestres passados que eu gostaria de recuperar. Vale lembrar para vocês que a gente está trabalhando, eu, Daniel Chaves, dentro da Universidade Federal do Amapá, na disciplina de História Contemporânea. O que eu estou querendo conversar com vocês aqui e apresentar para vocês sobre? Querendo apresentar para vocês uma etapa importantíssima da década de 60, talvez até da década de 50 e 70 do século XX, que foi uma onda de protestos revolucionários, que nós poderíamos falar que foram as revoltas jovens. É uma temática que hoje é razoavelmente apresentada como um assunto historiográfico interessante, apesar de não ser absolutamente comum. A história contemporânea ainda tem uma ampla ênfase nos estudos do papel do Estado, no papel das grandes potências. E o que a gente está vendo aqui é algo muito típico do contexto da Guerra Fria, que é a chamada emergência ou ascensão de atores políticos globais não estatais. O que a gente está tentando dizer, em síntese, é que jovens como atores políticos, ou a juventude como parte da correlação de forças do jogo político global, sem dúvida alguma, na década de 60 emergiu a um protagonismo e a uma condição de destaque que não tinha antes. E é exatamente por isso que a gente está trabalhando aqui com a ideia de situar no meio da Guerra Fria não apenas a bipolaridade, as tensões entre União Soviética e Estados Unidos, mas buscando justamente uma abordagem historiográfica menos estruturalista e mais sistêmica, pode ser, sem dúvida alguma, muito interessante para que a gente possa trabalhar melhor esse assunto da Guerra Fria e situar melhor. O que foram esses protestos da década de 60? Foram protestos que tiveram um razoável impacto global, não só no primeiro mundo, não só no mundo desenvolvido e industrializado, mas também no terceiro mundo, ou no mundo em desenvolvimento e nos países do grande bloco comunista. E a gente percebeu várias ocorrências ou incorrências desses protestos no mundo todo. Com a ocupação de fábricas e universidades na França, com o movimento pelos direitos civis da população negra e a fúria contra o Vietnã nos Estados Unidos, levantes em países como a Itália, como o Paquistão, como a Irlanda do Norte, uma revolta contra o stalinismo, principalmente na Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, hoje dividida entre Tchequia e Eslováquia, uma repressão brutal contra protestos no México, na cidade do México, com acontecimentos que provocaram ondas de choque em todo o mundo, levando trabalhadores e jovens a golpear duramente, principalmente os países do bloco capitalista na Guerra Fria. Claro que não foi apenas um protesto, a onda de 68, que na verdade são vários momentos ao longo da década de 60 e algum rescaldo na década de 70. Esse processo ele ocupa um papel determinante na DETAN, como a gente já viu, o período de coexistência pacífica, porque é justamente a percepção dessas ameaças indiretas ou não estatais, tanto em países do bloco soviético quanto capitalista, que levaram a uma preocupação com assuntos domésticos mais robusta, em contraposição às preocupações da exterioridade das relações entre soviéticos e americanos, que eram usuais. Ou seja, eles deram um break nas suas tensões, muito em decorrência da crise dos mísseis, da crise de Berlim do início dos anos 60, mas também porque os assuntos domésticos, a interiorização, a internalização da Guerra Fria nos países do mundo afora estavam se tornando um problema. Ou seja, as tensões entre conservadores e revolucionários em várias partes do mundo fizeram com que essa barreira entre atores estatais e não estatais se diluísse um pouco, e as questões domésticas acabaram sistemicamente gerando uma onda global que foi também sistemicamente respondido. Nos países capitalistas, esses protestos marcaram um ponto de inflexão para o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, que produziu movimentos revolucionários como o Partido dos Panteras Negras. Vocês já devem ter um amplo conhecimento por conta de uma bibliografia,
de uma literatura, de uma cinematografia bastante extensa, demonstrando a importância do movimento negro americano dos anos 60. Como uma ofensiva, uma reação ofensiva do Tet na Guerra do Vietnã, com um resultado bastante desastroso. A gente vai ver um pouquinho de Guerra do Vietnã já, um outro conteúdo. Os protestos por conta dos direitos civis, os protestos contraculturais dessa Revolução Jovem Americana também acabaram fazendo com que não só nos Estados Unidos a opinião pública se direcionasse radicalmente contra a Guerra do Vietnã, mas também em outros lugares do mundo, como Londres, como Paris, como Berlim e Roma. Então essa identidade comum dos jovens mundo afora, percebendo que não só tinham uma oportunidade em se lançar como um elemento de pressão política contra toda essa estrutura opressiva da Guerra Fria, da bipolaridade, todos os resultados laterais e colaterais sobre as populações civis decorrentes da tensão entre a União Soviética e Estados Unidos, mas também a própria tensão interna dos Estados, fez com que esses movimentos de protesto, pouco a pouco, se transformassem em rebeliões. Rebeliões basicamente contra as elites gerontocráticas, as elites burocráticas, as elites capitalistas. E a resposta disso foi um agravamento da repressão política. Um bom exemplo, absolutamente palpável para a gente aqui no Brasil, por conta dessa instabilidade doméstica formidável dos anos 60, finalzinho dos anos 60, foi, por exemplo, o ato institucional número 5, AI-5, que sem dúvida alguma foi um elemento, uma decisão, um pivô do processo repressivo no interior do Estado brasileiro em meio à ditadura civil-militar. Então são apenas exemplos, a gente pode dar vários outros para a gente continuar o contexto. Mas vamos aprofundar esse aspecto da globalidade. Nos países socialistas também houveram protestos, não obviamente contra as elites capitalistas, contra o grande capital, mas principalmente contra elites burocráticas e militares, em meio à grande revolução cultural proletária. E na Europa Oriental também nós tivemos ocorrências de protestos acarretando problemas particularmente graves para os partidos comunistas, como a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, por exemplo. O que a gente está falando mais especificamente? A gente está falando desses protestos como uma consequência desse quadro estrutural, mas também de uma conjuntura que acabou se formando. Após a Segunda Guerra Mundial, em muitas partes do mundo, houve o experimento de uma onda incomum de nascimentos, que é a chamada geração dos baby boomers, onde a gente teve uma grande época demográfica se formando com uma onda incomum de nascimentos, em larga medida decorrente de incentivos do Estado ao bem-estar social e à natalidade, de uma forma geral, em larga medida visando suprir o estoque demográfico, porque, entre várias outras coisas que a Segunda Guerra causou, foi um morticínio e um problema demográfico razoavelmente sensível na Europa. Um problema social demográfico. Então, esses bebês que nasceram no final dos anos 40, talvez alguns dos avós de vocês, por exemplo, nasceram durante um certo período de paz e prosperidade para a maioria dos países. Uma época onde o estado de bem-estar social atuava e não só havia um estado de bem-estar social, mas o ponto de encontro desse estado social, de bem-estar social com uma forma de comunicação humana inédita, porque a tecnologia, e aí a gente tem que voltar naquela aula de Guerra Fria e falar da corrida espacial, das transmissões via satélite, tiveram um efeito muito grande nessa ideia global de assuntos comuns, de pautas de opinião pública globais. Porque agora a gente tinha transmissão de televisão, e a televisão passava a ser mais comum, via satélite. O rádio ganhava, a comunicação humana ganhava uma escala e uma profundidade maior, dando uma perspectiva compartilhada para ver o mundo. E além dessa perspectiva compartilhada, essa perspectiva compartilhada aconteceu em torno de grandes eventos públicos. E uma educação pública foi se tornando mais importante, uma sociedade de consumo pouco a pouco se formando, então tendências gerais começaram a se tornar tendências cotidianas e não mais pertencentes a grupos restritos. Então, um mundo de valores estava sendo formado e começava a contestar francamente porque, se a Guerra Fria se os projetos nacionais apoiados pelas grandes potências da Guerra Fria eram divulgados como uma forma e, sobre o espólio histórico,
da vitória sobre os autoritarismos, porque menos de 20 anos depois de tudo que foi catastrófico na Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam engajados numa guerra contra o Vietnã, contra os Vietcongs. Por que havia opressão no leste europeu? Por que os direitos civis eram tão restritos? Então, uma série de perguntas foi sendo feita e o papel da comunicação, da educação, o papel do bem-estar social são absolutamente fundamentais para a gente compreender de onde isso surgiu. A gente já falou, a Guerra Fria como uma experiência compartilhada, especialmente o medo daquela condição que a gente também falou, por isso que aquela aula sobre Guerra Fria é importante, porque vocês puderam ver uma série de condições, como a corrida espacial, como a questão da condição MED, da condição MAD, da guerra termonuclear, das condições da tecnologia nuclear e da proliferação nuclear no mundo. Então, a atmosfera de medo, se por um lado para o Estado a existência de uma proliferação nuclear, teoricamente, seria um instrumento de prevenção para a guerra, para a população civil ordinária, não. Os adolescentes se tornando adultos começaram a ter direito de expressão social. O movimento feminista, o movimento negro, o movimento hippie foram às ruas para contestar o porquê dessa ordem global tão arriscada, tão opressiva, com um medo tão grande que, de repente, e o que poderia acontecer, o mundo se acabasse, literalmente. Na Polônia aconteceu um outro episódio bastante importante, quando manifestações estudantis na Universidade de Varsóvia começaram na medida em que o governo polonês, um governo satélite soviético, proibiu a realização de uma peça por ter referências antissoviéticas. Em 68, com a invasão soviética da Tchecoslováquia, a cidadania da Tchecoslováquia respondeu ao ataque com resistência passiva, tropas soviéticas se frustrando porque placas de ruas pintadas, abastecimento de água era desligado, prédios eram decorados com bandeiras e palavras de ordem, suásticas eram pintadas nas laterais dos tanques soviéticos. Deixa eu mostrar para vocês essa imagem. Isso é super emblemático. Um pouco desse processo. Aqui, consegui achar uma boa imagem no Guardian. Olha aqui. Isso aqui é um tanque soviético, em 1968, em Praga, capital da Tchecoslováquia, com várias imagens aqui na parte dianteira do tanque, uma suástica soviética sendo pintada, e a população cercando. Aqui mais imagens da população tcheca atacando. Aqui, olha, a bandeira da Tchecoslováquia pintada de sangue. Há muita imagem na internet disseminada, a população fazendo sit-down, né? Que é a classe trabalhadora da Tchecoslováquia indo para as ruas e sentando nas ruas para impedir a passagem dos tanques. Aqui um jovem fazendo a saudação nazista em deboche para os soldados soviéticos. Muitas imagens bastante ricas para a gente ver um pouquinho dessa história. Vamos voltar aqui. Para quem quiser ler mais, eu vou deixar uma referência aqui para vocês. Há boas reportagens, muito boas, tanto no New York Times, em inglês, mas hoje em dia vocês podem muito rapidamente recorrer a mecanismos de tradução, tá, gente? Não é nenhum problema. Também vale a pena dar uma olhadinha nessa reportagem do The Guardian. Deixa eu mostrar para vocês. Bem boa também. Aqui está. Vale a pena olhar, vale a pena conhecer. São reportagens bastante profundas, muito bem feitas. Bem legal. Não deixem de conferir. Então, esses protestos se alastraram por todo 1968, incluíram um grande número de trabalhadores, com o objetivo de libertar-se, óbvio, da própria repressão estatal, como a corrente mais comum de todos os processos e os protestos listados. Uma variedade de causas, como a gente já viu, acabou integrando vários processos uns aos outros. Feminismo, movimento ecológico, movimento negro, movimento anti-bomba nuclear, movimento contra o controle da burocracia do Partido Soviético, tudo isso se intensificou. E isso não aconteceu só, gente, é muito importante notar
que isso tem uma estrada enorme de estudos para serem feitos, desses protestos, não só como protestos no mundo dos países centrais da Guerra Fria, né? Mas também em países periféricos, como o México, como o Brasil, como a Indonésia. Muitos protestos, um tema super interessante historiográfico, são os protestos em Jacarta, que foram duramente reprimidos, e isso sendo, de alguma forma, interessante para a compreensão de todo esse movimento contracultural. A grande consequência, além dessa repressão, desse recrudescimento dos regimes autoritários, foi o surgimento de uma nova esquerda, um termo utilizado usualmente para descrever esses movimentos que surgiram dos anos 50, 60, principalmente até 70, que diferiam dos movimentos das esquerdas anteriores, mais orientados para um ativismo do trabalhismo, ao invés de adotar esse ativismo social alinhado aos partidos comunistas. Os New Lefts americanos, né, muito associados aos protestos de massa e duramente reprimidos pelo macartismo, e, por outro lado, o New Left britânico, com uma outra conotação mais intelectual, de revisionismo, perante tudo o que significou na década de 30, 40 e 50 a posição dos partidos comunistas, especialmente por conta do espólio das decisões stalinistas da época. Mas vale muito a pena olhar para essa condição dos anos 60 como uma nova forma de ativismo, que naquela época era bastante inédita, e como isso ajudou a gerar o que no final dos anos 70 seria determinante no surgimento de um novo campo da esquerda, mais diverso, mais ativista, mais democrático e menos voltado para decisões alinhadas em torno do comunismo internacional. Talvez aqui nós tenhamos, inclusive na década de 60, uma virada importante na direção desse comunismo histórico, do debate da chamada Terceira Internacional, ter perdido boa parte da sua vivacidade e, pouco a pouco, ter que dividir espaço com outro tipo de esquerda, uma esquerda baseada em sindicatos, em associações civis, em um debate mais cidadão e menos aferrado à polaridade típica da Guerra Fria. Ok, pessoal? É isso que eu queria apresentar para vocês, bastante introdutoriamente. Espero que seja um conteúdo que tenha servido de suporte. Eu sei que não estava originalmente na disciplina dentro do nosso programa, mas como era uma aula que já estava pronta por conta de uma outra ocasião e eu tentei resumir bastante para não ocupar o tempo de vocês, espero que tenha sido de utilidade, ok? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.